Olá, meus amigos. Hoje vamos iniciar o podcast de uma maneira diferente. Eu gostaria de tecer alguns comentários em relação às palavras proferidas pelo senhor Fernando Haddad, ministro da Fazenda. No episódio anterior, nós falamos sobre a importância do contador para o país, sobretudo reforma tributária, e o ministro fez o caminho inverso. Ele relativizou a importância da classe contábil, e ao fazer isso, ele ignorou quem de fato sustenta o sistema arrecadatório que financia o próprio Estado. E aqui eu vou ser um pouco mais direto. Nós vivemos num sistema tributário complexo e altamente punitivo. Por exemplo, quem que, por análises criteriosas, evita que o seu cliente passe por fiscalizações e, consequentemente, tenha autuações milionárias? Quem que garante a conformidade fiscal diante desse caos normativo? Sobre reforma tributária, ela depende da operacionalização digital, da não cumulatividade bem aplicada, de uma transição segura de IBS-CBS. E te pergunto, quem vai executar isso na ponta? O senhor ministro? O seu gabinete? Não. É o contador. E para que não restem dúvidas, a reforma tributária, sem contabilidade, ela não será nada mais do que um experimento catastrófico fiscal com alto risco de colapso operacional. Uma retórica vazia. Enquanto a política econômica, o discurso é de simplificação, que modéstia à parte até o momento ainda não vi, os contadores desse país mantêm a economia real em andamento. Respeito não é favor, principalmente o respeito institucional. Ele é um pré-requisito mínimo para toda e qualquer agenda econômica séria. Agora, se a política econômica não sabe ou não quer reconhecer quem de fato mantém essa engrenagem fiscal em funcionamento, aí, meus amigos, o problema não está na classe, está na condução do discurso. Obrigado. Agora sim, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao 4º episódio do Pode Contabilizar, um podcast criado para advogados, contadores, empresários, gestores e demais profissionais da área tributária que desejam tomar decisões mais seguras nesse meio tributário tão complexo. Já falamos sobre contencioso, desenho da reforma tributária, como será o modelo de atuação do contencioso tributário, como os escritórios de contabilidade devem se readequar na atuação no período de transição da reforma e depois também, mas hoje vamos falar de estratégias fiscais. E para falar disso com propriedade, hoje estou recebendo aqui Alex Couto, consultor tributário do Sindipam, diretor da Axel, Contabilidade e Consultoria Tributária. Vamos ter um bate-papo construtivo naquele nosso tempinho, aquele tempinho de ouro que vocês estão acostumados toda semana. E hoje eu queria dar boas-vindas a Alex Couto, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no 4º episódio do Pode Contabilizar. Luan, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Para mim é um privilégio muito grande, me sinto lisonjeado. E parabenizar você pelo podcast, pelo trabalho realizado. Eu venho acompanhando ele, venho aqui amigos muito queridos, como o senhor Hamilton Sobreira. E, assim, parabéns novamente a você. E espero contribuir de alguma forma aos colegas e parceiros para esse momento tão importante que nós vivemos, né? Na nossa sociedade brasileira, que é a reforma tributária. Obrigado, tenho certeza que irá contribuir e muito. Quando eu falo de reforma tributária, eu falo que ela altera o modelo de arrecadação, o conceito, claro, de crédito, ele deixa de ser crédito tributário, passa a ser um crédito financeiro, se a gente for pensar também em split payment. Porém, ela nos dá alguns ensinamentos. Ela não vai premiar quem conhece a regra. Ela vai premiar quem usa essa regra como estratégia, ainda que você não domine. De fato. Só que se você domina a tributação, você protege sua margem. E é nesse ponto que a gente vai começar o podcast de hoje. O senhor, como consultor tributário do Sindipam, que é um ramo que tem margens apertadas, sempre foi assim e com a reforma tributária também não será diferente, eu queria começar perguntando o seguinte: o modelo de crédito financeiro, ele desloca o foco da apuração, muda totalmente. E ele sai da operação para a estrutura dessa operação, ele é um pouco antes no fato gerador. A reforma, ela altera apenas o sistema tributário
Ou, na sua opinião, ela modifica estruturalmente o modelo competitivo da empresa? Olha, Luan, ela vai mudar, na verdade, toda a cultura da empresa. Cultura em que sentido? O empresário, ele aprendeu desde mais novo como se ganha um dinheiro e como se faz a precificação dos produtos. Então, quando ele começa a cadeia dele, ele bem estruturado, ele consegue precificar os produtos de formas até muitas vezes aqui brasileiras equivocadas, mas pensando sempre que o custo do produto está dentro da sua venda. Agora ele vai ter que mudar a estratégia. E o consumidor brasileiro, da mesma forma. O consumidor, quando ele compra o produto, ele compra já sabendo que ali os impostos estão dentro. E aí ele vê o valor excessivo de um celular, de uma televisão, e ele diz, cara, o preço está alto, mas porque os impostos estão lá dentro e encarece o produto. O momento em que você vai agora mudar a cultura, o imposto passa a ser por fora, fica de forma evidenciada o quanto o custo operacional do produto tem e o quanto de imposto se insere sobre ele. A empresa que conseguir transparecer isso no seu preço, na sua conduta para o cliente, ela ganha suas vantagens. Quem se adaptar melhor a essa forma vai ficar. Hoje você vai chegar numa empresa, vai estar lá o produto, digamos o celular aqui, custa R$2.000, R$3.000, digamos aí, modelo popular. E esse valor, você vai lá e compra o produto de botar lá R$2.000. Quando você vai comprar de novo, ele vai estar com o preço de R$2.000, eu tenho certeza que o brasileiro não vai diminuir o valor, vai estar lá R$2.000 e sobre esses R$2.000 vai ter o imposto. E o cara, quando for pagar, ele vai pagar os R$2.400 sobre aquele imposto, sobre aquele celular. Sendo que desses R$400 vai ficar para o governo e os R$2.000 vai ficar para a empresa. Para uma empresa e para nós, contadores, fica mais fácil. Por quê? Porque o empresário vai saber que aquilo que ele está recebendo é para custear as despesas dele. Não é mais para pagar imposto. O imposto, teoricamente, já estaria pago. Por que eu digo teoricamente? Porque Brasil é Brasil, né? Então ele tem uma série de possibilidades, de variantes que precisam ser consideradas quando você for realmente fazer o seu preço. Se o teu fornecedor pagou, se o teu cliente está pagando à vista ou a prazo, se ele pagar a prazo, tu vai ter que desembolsar o teu bolso, o restante do dinheiro, porque o governo, ele vai querer receber antes. Ele não vai esperar, se você passar lá em 10 vezes, ele não vai esperar os 10 meses você recebendo aquele valor para ele ter o dinheiro dele, ele quer receber antes. Então, a estrutura organizacional da empresa, para aquele empresário que se organiza bem, que hoje já está estruturando, estudando, procurando organizar a sua empresa de alguma forma, para que quando realmente a reforma tributária passar a ter um peso economicamente para ele esteja preparado, sai na frente. Agora, aquele que não tiver, que ele ainda está esperando e pensando que isso é um folclore, que isso não vai dar em nada, que eu já conheço muita gente que pensa, empresários que pensam assim, que não vai dar em nada, que isso aqui vai cair por terra, ele está se enganando. E esse aí vai sofrer muito, se não quebrar. Já escutei muitos discursos de que, até já falamos aqui também, que muitos empresários falam que a reforma tributária tem um cunho político. Após o processo eleitoral, vai cair por terra. Só que aí eu acho que é muito, muito mesquinho pensar dessa forma. Todo o país teve um custo de implementação. Os empresários também tiveram um custo de implementação, não só do sistema, mas agora, sobretudo, de treinamento da equipe, para você pensar que após o processo eleitoral, tudo isso vai deixar de existir. A reforma tributária ela vem para quebrar crenças de todas as formas, em todas as searas que estão dentro da área contábil. Essa ideia de que iria cair por terra, eu até acreditava, antes da lei ser aprovada. Depois da lei ser aprovada, aí já era. Pegando esse gancho da lei ser aprovada, foi aprovada a 214 de 2025. Sim. E o ano depois foi aprovada a 227 para 2026. Então, nem passou a valer de vez, já temos um remendo. Isso afeta a segurança e a neutralidade jurídica, de certa forma. Só que se eu falo de neutralidade jurídica,
eu entro na questão de que a reforma traz alguns regimes específicos e regimes diferenciados. Se eu puxo isso para o lado de empresas que têm a margem apertada, eu posso te dizer que, de certa forma, eles serão beneficiados, ainda que não se tenha o crédito, ou em partes você tenha o direito ao crédito. Porém, essa neutralidade jurídica, ela vai depender, na prática, da capacidade estratégica da empresa. Sim, ou lógico. O senhor acha que foi concedido? Não, vai ser para todo mundo? Lógico. E assim, hoje a gente sabe muito bem, e isso é uma política que o governo quer trazer com a reforma tributária, que existem muitas empresas que realmente não trabalham adequadamente, não trabalham conforme a linha da legislação. Só te cortando, porque tem muitas empresas do mesmo segmento que, embora do mesmo segmento, elas têm custos totalmente diferentes. Exato. Tomando essa fala tua, se o cara vai montar a empresa hoje, ele tem um segmento de planificação, por exemplo, que a margem dele é muito apertada. Por que é muito apertada? Ele tem um custo muito significativo com empregados. É um custo muito grande com empregados. E os empregados não vão ser dedutíveis da base de cálculo. Exato. E aí, para ele, a reforma tributária pode ser mal desenhada na sua estrutura organizacional, um veneno. Como é que ele vai trabalhar agora? Porque tudo débito e crédito. Aí o que ele vai pagar 28%, 29%, que ele não sabe se direito. Ele vai pagar esse percentual sobre o que ele vender. Aí do crédito que ele vai tomar com custo de produto, tem um custo de produto, tem um custo de produção em geral, tem os produtos que em geral que ele bota lá, mas a margem que ele ganha nesses produtos é grande, só é sugada pela classe trabalhista que ele tem. Hoje, se tu for numa panificadora, os caras têm 40, 50 funcionários. E aí a mesma pequena, ela tem uns 15, 20 funcionários. Aí tu multiplica, digamos que ele pague o salário mínimo, quanto não fica uma folha dessa? E o cara precisa faturar muito para poder cobrir a despesa com os funcionários. E tem mais, a rotatividade que ele tem desses colaboradores. Eu estou falando isso no segmento de planificação. Mas se você olhar para uns outros segmentos em geral, cada segmento com o seu universo. Tem uns que o gargalo é funcionário, serviço, por exemplo, o maior custo dele é funcionário. E aí, como é que ele vai tomar crédito? Se ele fizer de B2B, o adquirente vai querer o dinheiro. Então, como é que ele vai se sustentar? Ele vai procurar, se ele não souber, se ele não tiver uma estratégia montada, olhando para o negócio dele hoje, sabendo que hoje a margem dele de lucro já está baixa, muitos ainda estão no prejuízo, grosando de lucros anteriores e gastando hoje, na reforma tributária, se ele não organizar, se não se montar numa estrutura ideal para ele, para o trabalho dele, no universo dele, ele pode estar, então, entrando em 2027 e não chegando a 2028. Concordo. Esse é um ponto. Agora, a reforma tributária, ele traz o que eu gosto de dizer da neutralidade, de que vai ser igualitário para todo mundo, que vai ser os mesmos 28 para A, para B, para C, para D, para E, F, G. Vai ser para todo mundo, vai ser igual. No mundo de fantasias, beleza. Mas, se você trouxer para uma realidade da empresa e traz uma simplificação, sim, isso é fato. Traz uma desburocratização, sim, isso é fato. Então, inicialmente, assim, a grosso modo, olhando de fora, você vê que vai ser uma lindeza. Mas quando você começa a se aprofundar numa realidade de uma empresa brasileira, de alguns segmentos, você vê o quanto isso vai deixar de lacunas que precisam ser preenchidas. E essas lacunas, o que vai fazer? Vai forçar uma empresa a forçar a outra a se regularizar, que esse é o objetivo do governo. Uma empresa força a outra, que força a outra para gerar esses créditos, para poder gerar dinheiro, porque senão todo crédito que ele precisa, toda despesa que ele precisa justificar, para ele poder diminuir os impostos dele, senão não vai dar. Ou então, de outra forma, ele vai simplesmente pegar tudo que é de despesas que ele tem, nessa margem lá, e vai jogar para o consumidor. Ele muda o agente de fiscalização. Aí o consumidor não vai comprar. O cara vai botar o preço dele lá em cima, só quem vai pagar no final é o consumidor, que é o fato.
Mas para ele botar lá em cima, o concorrente dele tem que colocar também. Aí uma classe toda, se unirem, vão colocar o preço lá para cima. Quem vai pagar é o consumidor final do produto. E aí onde é que fica a inflação? É outro ponto. Aí é um outro ponto. Eu acho que aquilo que já nasce com exceções não pode ser considerado neutro. Em grande parte, a lei da reforma tributária, ela se propõe, claro, como o senhor bem falou, a nos trazer uma simplificação aos olhos de quem veio de fora. Claro que vem de fora. Quando você para, de fato, para analisar e tentar montar uma operação, essa simplicidade ela cai por terra. Só que, retornando para a neutralidade, eu tenho uma opinião formada sobre não há neutralidade na reforma tributária, na lei, o que há uma seletividade normativa. Pode-se dizer dessa forma, mas assim, neutralidade é no papel. Sim, mas na prática eu tenho uma seletividade normativa, e acabou. E aí o senhor falou sobre alíquotas. Vai ser 28% para todo mundo, no mundo mais conservador 28%, etc. Muitos empresários estão focados só na alíquota. Isso. O senhor, especialista em estratégia fiscal, o senhor considera esse o maior erro estratégico de quem está se preparando para a reforma? De fato. Se concentrar na alíquota é um erro. Porque a alíquota vai ser tanto na entrada quanto na saída. Para comércios. Para serviços, as despesas que eles têm que alguém pagou antes. Se concentrar que a alíquota vai ser alta e que eu vou ter 28, 29 a pagar, sem considerar o que está no seu universo ao redor, é um risco. Se eu tiver despesas que eu não posso utilizar, é um risco para o negócio. Então, ele precisa estruturar o seu universo interno, fazer uma análise individual, mais aprofundada do seu negócio, sabendo o que ele vai poder tomar de crédito, o que ele não vai poder tomar de crédito, do que ele não poder tomar de crédito, o que ele pode fazer enquanto a isso, e uma forma de que a empresa continue operacionalizando sem que ele olhe especificamente para aqueles 28% como uma única métrica que ele precisa. Porque entendemos o seguinte, o principal gargalo que vai existir é fluxo de caixa. Concordo. Não é a alíquota em si, mas é o fluxo de caixa. Porque se você tem que pagar do seu bolso se o outro não pagar. Você tem fluxo de caixa para aguentar isso? Porque você está pagando para uma inadimplência do outro, digamos assim. Ou então para uma facilidade de prorrogação do pagamento. Se tu compra de alguém e o cara te dá uma margem de lucro, de pagamento de 60 dias, digamos aí, e você vende o produto a 30 dias, aí assim, você vai querer pagar logo o teu fornecedor para tu ter o crédito. Então aquela margem que ele te deu de 60 dias não valeu muito. Aí o teu fornecedor, cara, eu tô dando uma margem de 60, mas o governo vai me cobrar. O cara não me pagou ainda, ele vai me cobrar. Aí eu vou pagar para o meu cliente? Economicamente, comercialmente, vai se mudar a cultura. Quem que vai querer vender agora parcelado e receber o dinheiro só depois? Vai mudar, porque o cara tem que pagar imposto agora. E se ele não tiver dinheiro, ele vai pagar. Aí sim, o peso da alíquota. Se ele não tiver o dinheiro, ele vai pagar os 28% limpo e seco para tomar o crédito só depois. E aí, se ele não tiver esse fluxo de caixa suficiente, ele também é um risco para o negócio dele. Antes eu defendia que o planejamento tributário poderia ser feito dividido em três etapas. 26 como teste, para a gente saber o que é que tem. 27 e 28 é o mesmo cenário, teoricamente, vou já chegar nesse teoricamente. E aí teríamos um outro momento, um terceiro momento, que seria ano a ano. 29, 30, 31, até 33. Porém, se as coisas continuarem fluindo como vem acontecendo hoje, nós teremos ainda mais remendos no texto original da reforma tributária. Então, hoje, qual é a visão? Faz ano a ano, mas faz agora.
Se tu faz para 27 e 28 hoje, em 27 e 28 vai estar perdido porque ocorrerão alterações. Temos ali a alíquota não está definida, o comitê gestor também, até agora, não se bateu o martelo sobre representantes e outras questões. Mas, voltando para o planejamento tributário, empresas que estão esperando demais para começar esse planejamento tributário, ainda que para 2027, elas já deveriam estar reagindo ao mercado. Não seria mais agir, seria reagir porque já estão em atraso. Já tem muita gente na frente. Estrategicamente falando, sempre há tempo de fazer o planejamento, mas será que não estão esperando demais? Na verdade, quem ainda não fez está atrasado, né? Eu costumo dizer para os clientes, vamos olhar e fazer 2026 pensando em 2027. Não vamos pensar daqui a 5 anos, 3 anos, 2 anos, que aí é tiro no escuro. Você tem que fazer o hoje, o que você já tem hoje, planejando 2026, ou seja, o planejamento para 2026 é para ter ocorrido em 2025. Fazendo em 2026 é você fazendo com o carro andando. Isso. E aí, em 26, você está fazendo o que você planejou em 2025, acompanhando o que você planejou estar ocorrendo, já pensando em 2027. Hoje eu estava numa empresa, não vou citar aqui os detalhes, né? Eu estava numa empresa, e aí a figura tributária, a gente estava conversando lá e a gente disse, cara, a gente precisa mudar algumas coisas, fazer alguns testes, simulações, planejamentos, porque quando virar a chave, quando 2027 bater na nossa porta, você tem que estar preparado financeiramente. Então, vamos aqui, durante o cenário de 2026 que nós já organizamos para você, a gente vai fazer aqui uma leitura organizacional de como ficaria esse mesmo cenário que nós estamos vivendo em 2026 para 2027. Vendo como é que o que você precisaria fazer para que em 2027 você não seja pego de surpresa. Correto. Essa é uma visão estratégica e assim, eu aconselho a todo mundo, todos os profissionais, contadores e advogados que forem fazer, pensar, não se planeja para muito tempo. Lógico, você mantém uma organização, mas diante de tantas incertezas que nós estamos vivendo hoje, dessas mudanças, como você mesmo citou, já começou com uma, já virou outra, já começou várias outras leis saindo, instrução normativa, tantos remendos, e ainda vão surgir mais remendos, por quê? Primeiro, um comitê montado, são mais de 27 pessoas, que todo mundo quer o seu, que ficam se debatendo, e aí um vê uma falha, o outro vê outra, eles vão ter que fazer ajuste aqui, tem que fazer ajuste ali. Ou seja, a reforma está acontecendo, ela foi feita às pressas, na minha visão, ela foi feita às pressas, ela foi feita sem uma construção adequada, o alicerce dela para mim é fraco, mas o governo precisava da reforma. Ele queria e pressionou que a reforma saísse. Eu posso até dizer aqui, de certa forma, e aí não sei como será interpretado, mas o Lula queria cravar em seu mandato que ele foi responsável pela reforma. Então, é do mesmo jeito que o Trump quer a Groenlândia anexada. Ele queria marcar o seu na história. Então, assim, fez a movimentação, a lei precisou ser aprovada para poder tudo isso acontecer para 2000, no seu planejamento, né? E aí se estendeu por muito tempo, por quê? Primeiro, a organização estrutural, muda uma cultura de um país, de um dia para a noite. E segundo, porque todo mundo precisava se adequar. Então, tanto o governo precisa determinar as normas que vão chegar, que vão vir, quanto nós aqui em geral. Vou dar um exemplo muito prático. Muito prático. Como vai ficar as empresas com seus benefícios nos estados menos favorecidos? Ainda não se tem uma definição. Ninguém sabe dizer nada. E a gente vai passar um bom tempo sem saber ainda.
Estive recentemente conversando com alguns advogados tributaristas que a gente tem acesso e networking. E todos têm a mesma preocupação. Bom, criou-se um fundo de compensação, e aí outro caso. Outro caso. Mas até o momento, qual era a ideia? Primeiro eu vou dizer o que será feito dos benefícios, como eles serão encerrados durante a transição, como será esse repasse, para depois, com o fundo de compensação, a gente tentar um meia-culpa, entre aspas. O fundo de compensação ele vai ser que nem o INSS, vai ser falido no primeiro ano que ele for lançado. Eu, pessoalmente, eu não acredito que uma transformação tamanha como a reforma tributária, que, de certa forma, a perca de arrecadação, ela seja suprida com o fundo de compensação. E aí, quando a gente fala dessa baixa da arrecadação, a gente volta a falar de mudanças. Eu falo de mudanças, eu falo de alíquotas, eu falo de estratégias. Então, assim, quem já entendeu o jogo da reforma, quem já está agindo, vai liderar o mercado por um tempo. Sim. Quem está atrasado hoje, que foi como o senhor iniciou a sua fala, quem está atrasado vai ter que reagir, meu amigo, mas é a plenos vapores, para poder acompanhar o mercado. Porém, o erro estratégico, e aí falando especificamente de setores que têm a margem apertada, panificadora, posto de combustíveis também tem a margem apertada. O erro estratégico, ele pode inviabilizar economicamente os empreendimentos. Sim. Vou dar um exemplo aqui. Hoje eu estava na Cefaz e aí foi postado lá a quantidade de empresas que a Cefaz tem seu monitoramento que não está emitindo notas. Não existe emissão de notas. Aí, durante a conversa, disse, essas empresas estão no interior. Não emite uma nota, estão tudo no interior. É simples nacional. Ou seja, já se tem a informação. Já, claro. O cara aqui do interior que pensa que não vai chegar até ele, vai ser o principal atingido. Ele vai ser o principal atingido. Aí você chega, cara, eu tenho aqui uma estrutura pequena, minha margem é pequena, porque no interior é pequeno, os caras vêm até fiado. Esses pequenos empreendimentos que tem. Chegou um colega meu que dizia que trocava a contabilidade pelo almoço lá no interior. Mas, assim, é normal no interior acontecer. Se o cara tem já uma margem pequena, apertada, e ele já faz isso através de uma operação que ele tem aquele jeitinho para poder fazer, isso vai se acabar. Vão pegar o pessoal, o cerco vai fechar de tal forma que não é que seja de imediato, mas gradativamente esse cerco vai se fechando, vai se afunilando e a pessoa vai se sentir pressionada e não vai ter como onde fugir. Essa é a estratégia de economia, se não saber se adequar, se não correr atrás do que e procurar entender o que está acontecendo, se não estudar, se não organizar o negócio dele, já vai fechar. Até o camelô que vende na esquina ali vai ser impactado. Até o cara que vende verdura para o supermercado vai ser impactado. Eu costumo dizer ao pessoal, gente, um bom da reforma tributária é que vai forçar todo mundo a trabalhar por igual. A gente tem um segmento aqui, que eu não vou citar o segmento, mas nessas reuniões que eu tenho com eles falam, cara, Alex, o problema aqui é que o meu concorrente não quer fazer legal. E na Cefaz, hoje a pessoa disse, a própria secretária falou, o problema aqui é que o concorrente não quer. E o concorrente vê brechas para isso. E não se tem contingente suficiente para poder ver. O senhor falou sobre para o supermercado. O cara que vende verdura, ele vai ser impactado. Ele vai ter que emitir nota para repassar o crédito. Vai ter que pedir nota. Então, nós temos aí uma nova figura nessa cadeia estratégica, uma nova variável. O fornecedor. Então, a análise de fornecedor, ela pode aumentar ou reduzir o meu crédito e a minha competitividade. Como que o senhor vê essa variável? Olha, eu costumo ver a variável como positiva. Em que sentido? Se eu tenho hoje um déficit, que isso acontece com muitas empresas,
que tem um déficit de pessoas que realmente conseguem emitir documento fiscal e que querem emitir documento fiscal, e esse documento fiscal passa a ser uma despesa dedutível para ele, hoje ele tem uma gama grande, um percentual grande de pessoas que não querem. E isso daí fica despesas indedutíveis, ele não pode deduzir imposto de renda e contribuição social, muitas vezes forçando ele a virar o lucro presumido. Ou continuar no simples. Por quê? Porque ele não tem nas suas despesas comprobatório suficiente para poder virar lucro real. Ou então porque o lucro real em si não é vantajoso para ele economicamente, porque a margem dele é muito alta. Cada empresa, com os seus pontos específicos, em todas elas sofrem com as pessoas, os fornecedores que não acabam não emitindo um documento fiscal. Digamos, o cara vai fazer manutenção no ar-condicionado aqui. Ele veio fazer manutenção e aí não emitiu nota, não requeria a nota. Não, aqui eu faço aqui para você e tal, você me paga aí 200, 500 reais aí por manutenção e pronto, tudo certo. Com nota é X, sem nota é Y. Que a gente já vê essa modalidade do mercado hoje. Acontece demais. Aí o empresário diz, sem nota eu não vou me beneficiar de nada. Com nota também não. Eu vou pelo menos economizar aqui, né? Aí o empresário vai lá e concede. A empresa de lucro real normalmente precisa da nota para poder deduzir. E aí ele pressiona o fornecedor, pressiona um, pressiona o outro. A empresa de lucro real ela vai sofrer, ou na minha visão, ela vai sofrer menos impacto. Porque ela já está acostumada. Já tem maturidade operacional para isso, ela já tem uma estrutura para isso, ela já consegue diminuir as despesas máximo que puderem dessas pessoas que acabam não emitindo documento fiscal. Então, ela já vivencia uma realidade mais próxima da reforma. Para essas pessoas do lucro real, para elas, a reforma tributária só vai ter vantagem. Só vai ser vantagem. Por quê? Porque tem despesas que ela não deduz, que ela vai passar a deduzir. Eu acho que ela vai se adaptar, vai fazer a mesma adaptação que as outras empresas, só que numa escala menor, porque ela já tem essa maturidade operacional. Perfeitamente. Aí, ou seja, o cara já tem uma estrutura, já trabalha daquele jeito, com débito e crédito, e para eles, a reforma tributária vai vir e está pensando quais são os demais créditos que ele pode usar. E aí vem uma pergunta. Quanto maior o faturamento, possivelmente maior também a minha quantidade de créditos. O volume escala resultado. Sim. Margem absorve impacto. Exato. Na reforma tributária, quem vai sofrer mais? Quem opera com volume ou quem opera com margem? Com margem. Por quê? Quem vai sofrer mais, não. Quem vai lucrar mais, né? Quem vai sofrer mais. Quem vai sofrer mais é quem trabalha com volume. Porque volume não quer dizer que seja margem. Né? Então, se o cara trabalhar só com volume de vendas, e tal, a margem dele pode estar lá em cima. Agora, quem você trabalha com uma margem baixa e tendo volume também com a margem baixa, aí você tá segurado. Agora, se você só vê, não, cara, vou só vender num volume e a tua margem continuar sendo alta, aí você vai morrer pagar imposto. Então, margem pequena não suporta risco estratégico. E o volume, ainda que seja alto, não compensa a ineficiência estrutural. Exato. Tem que haver um equilíbrio. Trazendo para a parte prática, Growzap vai sair de cenário. Eu vou ter sempre o que agora? Imposto por fora. Imposto por fora. Sempre. Só que... Aí por partes. Certo. Por partes, porque o imposto por fora, ele está só se limitando a uma parte dos impostos e encargos brasileiros. Sim, mas em termos absolutos, imposto por fora. Sim. Se a gente tomar a reforma tributária ali, como a gente fala, o puro suco, imposto por fora. Eu tenho o mesmo segmento, o mesmo fornecedor, ou ainda que fornecedores distintos, mas o mesmo insumo. Certo. Beleza. Escolher fornecedor apenas pelo preço pode ser o maior dos erros durante o período de transição e após a finalidade dele? Depende. Vamos aqui. Digamos que eu tenho um fornecedor A. Quando eu pergunto preço, e aí fazer uma ressalva, quando eu pergunto somente pelo preço, sem considerar o imposto por fora. Eu estou indo no preço bruto. Sem considerar o preço por fora. Pronto, exatamente.
Aí vamos ver, depende. Se eu estou considerando o preço do produto sem imposto por fora, evidentemente, quando o cara vai fazer a precificação do custo dele, ele vai levar isso em consideração. Se vende A, B, C ou D. Só que tem outras variantes. Vem da onde? Esse da onde vai aumentar mais meu custo quando eu comprar? Essa pessoa que está me fornecendo vai me dar crédito? Que ela pode ser do Simples Nacional, não optante pelo sistema híbrido, não me dá crédito nenhum, ou me dá só aquele créditozinho pequeno do Simples. Então, assim, o preço, sem tirar os impostos inerentes, só olhar só o custo de aquisição, ele também depende. Depende da margem negocial. Se eu for comprar com você um preço de um produto é R$100, eu vou comprar com outro que é R$90 no preço do produto. Ambos os dois vão emitir nota fiscal. Ambos os dois vão vir do mesmo lugar. Os dois vão me dar as mesmas despesas, a mesma situação, lógico que eu vou para o preço. Agora, se a variante está me dando R$90, por outro lado, ele está me dando outros custos, outras despesas que o outro não me daria, eu tenho que levantar quanto isso vai agregar. Quanto isso vai me custar. Para dizer que realmente um preço do outro que está um pouco a mais não é vantagem ou é vantagem. Por isso que isso depende. Não adianta olhar só o fornecedor pelo preço. Você tem que olhar tudo que está em volta dele. E aí vem uma grande questão. Quem age primeiro e pergunta depois, paga 2 vezes. Exato. No Isso é imposto verdade. e no erro. No cenário atual, na transição, nós estamos convivendo com 2 sistemas tributários. A operação fiscal, sem uma simulação prévia, ela torna-se um erro desnecessário? Sim. Se uma simulação prévia, sim. E infantil? Infantil. Porque, veja bem, primeira coisa que a pessoa tem que fazer, o empresário tem que fazer. O que eu tenho hoje, da minha estrutura que eu tenho hoje, diante da situação que eu me encontro hoje, eu indo para o lucro real, para a reforma tributária, vou ter um prejuízo ou não? Vai aumentar meu custo ou não? Vou ter um impacto financeiro mediante a minha cultura de trabalho muito grande ou não? Vou ter que ter um fluxo de caixa preparado para essa mudança significativa ou não? Quem é meu cliente final? Quem é meu público-alvo? Quem são meus fornecedores? Dos meus fornecedores, quem me consigo ter prazo de margem de pagamento? Então, são várias e várias questões que o empresário precisa analisar. Se ele não começar a analisar a sua estrutura, a sua organização interna, visualizando os impactos que vão vir futuramente, ele não vai conseguir sustentar. Se ele se sustentar por um tempo, ele vai sofrer um impacto significativo. Digamos que o cara não se preparou, achou que era balela, e de repente ele entrou no jogo, chegou a entrar no jogo, o jogo já rodando, ele sem saber onde é que está a bola, e nem para que lado ele chuta do gol. O senhor falou sobre estrutura. Mais uma vez voltamos ao fato de que a reforma tributária ela muda a cadeia. O foco sai da operação e vai para a estrutura dessa operação. Estrutura da operação. Na sua opinião, também como consultor tributário, o senhor acha que o nosso mercado está pronto? Cara, para falar bem a verdade, tem muita gente que procura estar pronto. Tem muita gente que está empenhada em organizar e tal, mas tem gente que realmente não consegue, não está conseguindo. Não está conseguindo por uma série de fatores. Primeiro, um fator primordial, que aí eu vejo como uma deficiência atual. A equipe que ele tem. Porque o cara precisa gastar com uma estrutura de equipe interna. Ele precisa ter os produtos devidamente classificados. Ele precisa ter uma estrutura organizacional interna muito bem estruturada. E para isso ele precisa gastar um dinheirinho.
Ele precisa mudar um mindset dele de cultura. Se ele não entender que ele precisa primeiro organizar a casa dele, para ele poder realmente fazer algo, a um ponto de partida, organizar a casa dele, ver quais são os impactos, ele não vai sustentar. A estratégia passa a ser o principal diferencial competitivo. Principal diferencial competitivo. É o que vai tornar você diferente do teu concorrente dentro do jogo. Eu costumo dizer nas minhas palestras que mudanças no jogo, elas acontecem, mas ganha quem souber se preparar melhor. Então, assim, tem muita gente, muitos empresários, que estão correndo atrás, que estão se organizando, esses vão sair na frente. Tem gente que vai olhar para o seu negócio, tá olhando para o seu negócio e diz assim, cara, a reforma tributária vai ser o melhor dos mundos para mim. Sim, isso é fato. Porque a pessoa já tem uma cultura organizacional boa. Ele já tem uma equipe boa. Agora, o cara que não tem equipe boa interna, que ele contrata a menina que está passando na rua, que não tem preparo, mas não é culpa da pessoa, a pessoa não tem preparo. Aí diz assim, cara, vamos emitir nota fiscal aqui, tu vai cadastrar meus produtos, tu vai cadastrar meus fornecedores. Vou pegar um outro cara aqui para poder fazer a precificação de compras. O que tiver vendendo barato, tu compra. Aí, ou seja, os caras não têm preparo, não têm a visão. E aí sim, a empresa também tem que ter a percepção que ela não pode simplesmente esperar o contador. Ela não pode simplesmente ficar assim, cara, eu vou esperar meu contador dizer alguma coisa, como é que vai ficar, e aqui na minha empresa não vai mudar nada. Aqui na minha empresa vai ficar do jeito que está. Vou só preparar o bolso, caso tenha que pagar uma coisa antes ou depois. Cara, isso está dando no erro. Por quê? Porque se ele não olhar para dentro de casa e ver quem são as pessoas que estão ajudando ele no negócio, se ele preparar essas pessoas, ele vai se lascar, perdendo a palavra. Por quê? Porque se um contador que hoje ele só vai estar no final da ponta do iceberg, enquanto o contador for chamado para ver, o Titanic já afundou. O contador estratégico, ele não vai mais calcular imposto, ele vai proteger a margem. Não vai. A forma de contabilidade de hoje, ela vai mudar. Vai se tornar muito mais consultiva. Consultiva, já está consultiva. Aí o contador que não entender essa regra do jogo, que acha que vai ficar ainda só enviando guia pro cliente, cara, isso acabou. Que hoje também já não se tem mais, já não se vê tanto espaço para os contadores que apenas enviam os impostos. Tem que ser consultivo. Ele tem que olhar para o negócio do cliente e ver assim, cara, o que é que eu posso fazer com que o meu cliente sobreviva e prospere? Ele tem que olhar e verificar assim, cara, cliente, eu estou vendo aqui que tu tem uma operação, umas despesas aqui, que tu podia estar gerando crédito, não está. Se tu fizer isso, aquilo, outro. Esse é o contador do futuro. É o contador de hoje, na verdade. Redesenhar a operação. Redesenhar a operação, redesenhar o jogo a favor do cliente. É chegar para o cliente e dizer assim, amigo, eu gosto muito dos teus funcionários, mas esse teu funcionário aqui, ele precisa de um preparo. Ele precisa de um investimento teu. Eu não quero, acho que de necessário esse preparo, vai gastar muito, porque tem gasto. Ele vai ter que gastar com estrutura, sistema organizacional para ele, pessoas capacitadas para poder ajudar ele. Muitos contadores vão virar consultores, mas a frente trabalhista mesmo, o grosso trabalhista, vai estar dentro da empresa. O que não vai mudar? O setor pessoal, admissões e demissões, sim, que vai precisar continuar. A contabilidade, ela vai fazer as escriturações contábeis. Vai mudar só a forma de escriturar, por fora, IBS, CBS. O lucro operacional vai dizer se você vai ser lucro real, presumido, ou continua no Simples Nacional, dependendo da sua margem de clientes, se é B2C, B2B. Pode começar do contábil o teu alerta de operação, né? Que ele é bem pós, então, de repente, acho que nem de repente, acho que via de regra o contábil passa a ser o teu alerta. Passa. E aí tem. É a grande mudança. Tem que aproximar o contábil do gerencial. Isso. Você tem que aproximar o contábil que tu tem hoje, que muito empresário não leva o contábil
Então a CEP para eles é só mais espelho para o banco. Eu só preciso aqui de uma saúde financeira para o banco. Eu preciso aqui só evidenciar aqui para ter uma margem mais segura. Vai ter que ter o mais próximo do gerencial possível, porque não tem como ser diferente. O que tinha de estratégias antes, o que se abordava de soluções anteriores, gente, acorda, o governo já sabe. O governo sabe, ele está fechando o cerco, já percebendo isso. O cara que monta uma empresa no lucro real, no mesmo local, ele trabalha com uma empresa do Simples Nacional. O governo já contou a bola, que vai cortar com isso. Eles estão cruzando os dados do CPF, dos sócios, para saber se o cara tem realmente condição financeira de ter aquela empresa. Os laranjas hoje, que o pessoal colocava laranja antigamente, hoje a laranja ficou podre. E muitas outras estratégias que o pessoal usava antes não se usa mais por causa do risco que existe no negócio. Tudo isso que o pessoal usava, sempre o pessoal pensa, cara, a carga tributária no Brasil é muito alta. Isso é um fato. E isso não vai mudar com a reforma. Não vai. Né? A carga tributária do Brasil é alta. Se você olhar para outros países do lado, você vai ver que o Brasil ganha disparado. Né? Principalmente se a gente olhar para a reforma tributária. A questão é que o brasileiro, ele sabe que a carga é alta, mas ele sabe que também, que se ele trabalhar com a carga 100% do jeito que ela é, ele não consegue ir muito. Por quê? Porque o concorrente dele está fazendo ao contrário. Ele chega para o cliente e fica assim, cara, eu não consigo compreender o que o meu concorrente tem que ele consegue colocar o preço mais abaixo que o meu. Que eu trabalho aqui, eu procuro botar os preços mais abaixo possível e eu não sei o que o cara faz. Primeira coisa que ele fala, pago todos os impostos, todos os meus funcionários são registrados em carteira, mando todos os documentos normal para a contabilidade e aí ele faz aquele julgamento. E eu sei que o meu concorrente não faz. Pois é, aí tem classe que diz assim, cara, se eu não fizer, eu saio do jogo. Eu saio do jogo. Aí essa classe que hoje diz isso, amanhã vai dizer assim, eu estou fazendo para tirar meu concorrente do jogo. Na realidade, a reforma tributária, ela não vem apenas para redefinir o sistema fiscal. Não. Ela vem para dizer quem vai permanecer no jogo. Exato. Ela altera o meu crédito, que a gente já falou, deixa de ser tributário, passa a ser financeiro. Sim. Ela redefine o meu modelo de operação, tenho que redesenhar o meu modelo de operação, eu tenho que estudar novamente de quem que eu vou comprar, qual o produto que eu vou comprar, e aí a análise sai de QNAEs e NCMs para buscar operações e oportunidades tributárias, ela passa a entrar estritamente no processo de compra. A reforma começa no processo de compra. Errado quem pensa o contrário, aí aceita opiniões divergentes, fiquem à vontade. Porém, aqueles empresários que primeiro não readequarem o seu processo de compras, lá no final, na ponta da operação, tu vai estar perdendo margem, vai estar perdendo crédito, consequentemente tu vai perder competitividade também. Meu amigo Alex Couto, conversa boa, passa rápido. Já passou? Já passou. Sério? Sério. É mesmo? É mesmo? Eu queria mais uma vez... Tem um cara de pergunta aí, cara. Tu não fez tudo não, viu? Fiz quase todas aqui, viu? Foi mesmo? A gente vai passando, conversando aqui, ó, porque eu te falei. Nem sempre vão ser feitas suas perguntas, mas quando a gente vai guiando a conversa, as perguntas vão, a gente nem vê elas indo embora. Um time aqui antes, então, já que a gente fala de estratégia, né? Para fazer um make. Pode deixar sua mensagem final. A mensagem que eu dou, né, para a contribuição em geral, é assim, não vamos olhar para o cenário que se vem a seguir com maus olhos. Vamos procurar sempre olhar uma solução. Sempre vai ter solução para tudo. O universo nosso contábil, empresarial, ele está passando por uma mudança. Eu costumo dizer que eu sou um privilegiado por estar vivendo essa mudança no Brasil. A gente está trabalhando para uma mudança organizacional
no nosso país. O nosso problema é que as pessoas de frente que estão acima, né, é que elas têm o poder da caneta. E muitas coisas a gente não concorda com o que vai vir por aí e o que está vindo por aí. A mudança política que porventura venha a ter este ano, ela poderá ou não mudar a regra do jogo. Ela poderá. Mas se a gente entender que a gente tem que olhar para a solução, procurar foco, a solução, ela vai estar lá. E se a gente ficar olhando para o concorrente que não está fazendo isso, o concorrente não vai te levar para o lado, ele vai te puxar para baixo, tu vai junto com ele para baixo. Vai te jogar fora do mercado. Ele vai para fora do mercado e vai levar você. Eu torno a dizer que nós perdemos uma excelente chance de fazer algo certo, mais justo. A reforma tributária, parafraseando o Dr. Hamilton Sobreira, ela tem um cunho econômico. Sim. E em vários sentidos. Acabamos de falar que o crédito não é tributário, o crédito é financeiro. Começa aí. Uhum. Porém, mais do que isso, mais do que essas chances que nós perdemos, é o que nós temos. Felizmente ou infelizmente, seja você a favor ou contra, a reforma tributária posta da forma como está hoje, é o que nós temos. Seja você advogado, contador, seja você empresário, qual é o nosso dever agora? Nos adequar o quanto antes, para que possamos operacionalizar esta reforma de modo correto, para que tenhamos uma transição, ainda que a gente vá pegar alguns percalços, alguns obstáculos, mas que tenhamos uma transição tranquila, na medida do possível, para que assim, quem sabe, possamos ter um sistema tributário mais justo quando essa fase de transição ela for finalizada. Meu amigo Alex Couto, agradecer mais uma vez a presença. Obrigado, como sempre, muito oportuno conversar com o senhor. Agradeço muito. Agradeço a todo mundo que acompanhou. Espero ter contribuído de alguma forma, abrido a mente das pessoas, né, aberto para porque, como eu disse aqui no final, e você também contextualizou, a regra é essa, o jogo agora é esse aqui. Ou a gente joga direitinho com o jogo, então a gente vai sair do campo. Não tem como. O contador precisa se adequar, ele precisa ser mais consultivo, ele precisa ser mais assertivo ao cliente. Vocês precisam pensar sempre como impulsionar o cliente para frente. Não existe estratégia de nenhum negócio que você não faça se você não estudar muito. Tem que estudar, tem que verificar os prós e os contras, os riscos do negócio que vai existir e meter a cara, né? Tem que seguir firme, ter coragem para seguir e entender que o mercado está mudando. E a gente tem que mudar com o mercado. Encarar de peito aberto. Bora para frente. Bora para frente. Vou agora, antes de encerrar, queria agradecer aos nossos patrocinadores, como de praxe. Começar pelo escritório Evangelista Uchoa. Agradecer aos nossos sócios por terem topado essa empreitada. Uma jornada árdua, mas uma jornada também muito construtiva. Networking, conhecimento e também poder estar compartilhando com todos vocês o que pensamos sobre a reforma tributária. Agradecer também a Thomson Reuters e a Software News, que desde o início, quando o projeto foi apresentado, já falei aqui, toparam de primeira, caíram de cabeça aqui nesse projeto e são parceiros para toda a temporada. Bem como a farmácia Ataca Farma. Apresentamos o projeto recente, fizemos uma consultoria, apresentamos o projeto, falamos de reforma, acharam que fazia sentido entrar conosco em parceria nesse podcast e também são parceiros para o restante da primeira temporada. Pedi para a produção colocar em tela também o card do nosso evento. Você que ainda não se inscreveu, no dia 7 de março, teremos o evento Reforma Tributária, Impactos e Perspectivas. Calma Barros, Caio Ricarte e eu, Luan Evangelista, estaremos discutindo tudo o que passamos aqui hoje nesse podcast, como também muitos outros assuntos inerentes à reforma tributária. Lei 227/2026, o que muda para pós-combustíveis, agronegócio, Constituição Civil, precificação, controladoria, serviço, quem pede, quem ganha, condomínios, o que é que muda? Segundo lote ainda disponível, restam pouquíssimos ingressos. Garanta já a sua vaga, não fique de fora. Meus amigos, é isso, vamos chegando ao fim de mais um episódio do Pode Contabilizar. Agradeço a todos vocês pela audiência e fica o recado de hoje. Conhecimento é poder e quem tem, sai na frente.